de intervalo da nossa série, e a nossa última mensagem foi no capítulo 4, até o verso de número 13 do capítulo 5, e hoje nós vamos continuar do capítulo 5, verso 14, e eu farei a leitura até o verso 7 do capítulo 6. Levítico, capítulo 5, a partir do verso 14 até o verso 7 do capítulo 6. A palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor disse a Moisés: se alguém cometer ofensa e pecar de forma involuntária nas coisas sagradas do Senhor, trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme avaliação em prata, segundo o peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Assim restituirá o que tirou das coisas sagradas e ainda acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por essa pessoa e o pecado lhe será perdoado. Se alguma pessoa pecar e fizer contra alguns dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não tenha se dado conta disso, será culpada mesmo assim e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a avaliação feita, para oferta pela culpa. E o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação no que se refere ao erro que de forma involuntária cometeu, e lhe será perdoado. É oferta pela culpa, pois certamente se tornou culpada diante do Senhor. O Senhor falou a Moisés dizendo: se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, negando ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou como penhor, ou se roubar, ou tiver usado distorção para com seu próximo, ou se tendo achado um objeto perdido, negar com falso juramento que o achou, ou fizer alguma outra coisa de todas em que se costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, essa pessoa restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente. Restituirá por inteiro, e a isso ainda acrescentará a quinta parte. Entregará isso àquele a quem pertence no dia em que trouxer a oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, devidamente avaliado para oferta pela culpa. Trará o carneiro ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por essa pessoa diante do Senhor, e ela será perdoada de qualquer destas coisas que fez e que a tornou culpado. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, pois temos liberdade para abrirmos a tua palavra, lermos a tua palavra e ouvirmos a exposição da tua palavra. Neste momento, Pai, do nosso culto, nós clamamos ao Senhor que seja gracioso conosco mais uma vez, e que a tua misericórdia se estenda ao teu povo no entender da tua palavra. E que o Senhor nos dê disposição para praticarmos a tua palavra e continuarmos vivendo em consagração ao Senhor. Pai, essa é a oração que nós fazemos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, então depois de um tempo voltamos a Levítico e estamos já caminhando para a parte final da primeira parte de Levítico. E essa primeira parte compreende, então, os seus 7 primeiros capítulos, onde temos visto o desenvolvimento das instruções a respeito de como as ofertas deveriam ser dadas ao Senhor, como o sistema sacrificial estava sendo estruturado. Então, nós vimos as ofertas sendo oferecidas por cada uma das situações específicas. Então, vimos ofertas de holocaustos, vimos as ofertas de cereais, vimos as ofertas pacíficas. No último sermão desta série, nós vimos as ofertas relativas aos pecados voluntários. E agora nós chegamos na parte onde ouvimos sobre os pecados involuntários.
E essa sessão ela vai terminar no próximo domingo com a exposição da lei, de como deveriam funcionar todas essas ofertas e como o sacerdote deveria agir. E nós vemos o livro de Levítico sendo dividido nessa grande estrutura que nós chamamos de estrutura quiástica, que é uma estrutura que ela vai ter ali similaridades, né, do começo no fim, e assim indo até o ponto central dela e chegando então no capítulo 16 de Levítico, falando sobre o dia da expiação, o dia do perdão. Nós já vimos na nossa série que a ideia do tabernáculo e da ação ali no tabernáculo mostrava Deus habitando no meio do seu povo. E o tabernáculo era este sinal visível da presença de Deus e de como Deus estava acompanhando o povo. E esse tabernáculo deveria ser montado e desmontado à medida em que o povo caminhava, à medida que o povo, então, ia rumo à terra prometida, né? E se então desenvolveriam como povo e nação. Quando nós olhamos a estrutura do tabernáculo, nós vemos que ali apenas os sacerdotes poderiam entrar, apenas os sacerdotes poderiam trabalhar e só os sacerdotes poderiam fazer os sacrifícios. Então todo o povo, eles vinham até a porta do tabernáculo e na porta do tabernáculo eles então ofereciam o animal e depois de oferecido o sacerdote fazia o resto do processo sacrificial de expiação. E o holocausto, ele é o primeiro passo para que o povo, então, pudesse entrar na presença de Deus. O povo, ele precisava ter a consciência dos seus pecados, o povo precisava ter a consciência que eles precisavam oferecer sacrifício ao Senhor, e eles precisavam ter consciência de que o perdão deles só poderia ser comprado pelo derramamento do sangue. E o sistema sacrificial, então, é um sinal da graça de Deus para com seu povo. Porque Deus, sabendo que o seu povo seria incapaz de ter essa restauração por si mesmo, sabendo que o povo não conseguiria pegar o alto perdão, Deus então estabelece esse sistema. E esse sistema sacrificial, ele vai apontar para Cristo, que é o sacrifício perfeito e eficaz. E nós temos visto no desenvolvimento dos sacrifícios apresentados que o povo, eles precisavam levar então esta oferta. E quando nós olhamos para as ofertas sendo ditas por Deus para que Moisés ensinasse os sacerdotes e o povo, nós vemos que este corban, esta oferta, era o ticket, né, como nós vimos lá no primeiro sermão, para que o povo pudesse entrar e pudesse estar na presença de Deus. Para que o povo pudesse estar próximo do Senhor e pudesse ter um relacionamento real com Deus. E essa oferta, ela significa exatamente isso, aproximar-se, para que então pudesse haver este relacionamento real e íntimo. Queridos, uma das realidades desse sistema sacrificial sendo estabelecido e no que nós podemos ler desde o primeiro capítulo de Levítico até agora, até o capítulo que nós acabamos de ler, é a realidade de que todos pecamos, de que todos estamos em pecado e que nós precisamos de diversas formas, de formas diferentes, nos apresentarmos diante do Senhor, entendendo a necessidade e a importância do sacrifício. E quando nós olhamos até o verso 13 do capítulo 5, o Senhor estava falando com Moisés sobre pecados ativos, sobre pecados que o povo cometia conscientemente, como o povo então deveria chegar diante de Deus e clamar ao Senhor por perdão. Agora, quando nós olhamos o texto que nós acabamos de ler, o texto começa falando sobre pecados
involuntários. Pecados que não são intencionais, mas pecados que geram culpa. Essa é a expressão que nós vamos ver se repetindo neste texto que nós lemos algumas vezes. Onde, independente se somos ativos ou se pecamos por não sabermos, nós continuamos culpados. A culpa pesa sobre nós. No último sermão, nós vimos que todos somos pecadores. E hoje nós podemos dizer que todos somos culpados. A culpa pesa sobre os nossos ombros. E aqui nós vemos o Senhor estabelecendo com Moisés como esta culpa se dava sobre o povo e como o povo deveria então agir diante desta culpa, diante do peso da culpa. E queridos, nós vivemos dias em que culpa, ela se torna um negócio muito ruim, ela se torna um problema. Então nós olhamos e queremos falar para o outro assim, olha, não foi culpa sua não, a gente começa a dar um jeitinho nas coisas quando acontece algo. Nós tentamos, muitas vezes, relativizar a culpa. E nós fazemos isso tanto com os nossos pecados conscientes, quanto com os nossos pecados involuntários. Nós começamos a dar justificativas como se não fôssemos culpados. Mas nós precisamos entender que sim, somos culpados. E o texto ele começa a falar sobre essa culpa que vem sobre nós quando nós violamos o relacionamento pactual com Deus. Queridos, o texto ele vai iniciar dizendo, olha, se você fizer ou pecar de forma involuntária nas coisas sagradas do Senhor. E o que seria esse pecar de forma involuntária nas coisas sagradas do Senhor? A ideia é exatamente este pecado pela ignorância. Esse pecado por algo que você fez sem a intencionalidade de ter feito. Algo feito por erro ou por engano em todo o processo. E quando a gente olha para este primeiro trecho, que vai do verso 14 até o verso de número 16, e principalmente olhando para o início do verso de número 15, nós estamos vendo ali um aspecto relacional sendo estabelecido, e quando nós pecamos contra o Senhor no violar o relacionamento pactual de Deus com o seu povo. Queridos, nós pecamos involuntariamente o tempo todo. E talvez a comparação aqui, para entendermos melhor essa ideia, essa expressão, é a que já foi usada aqui outras vezes, das nossas leis de trânsito. Aqueles que já tiraram a sua habilitação há muito tempo, talvez nem se lembrem, né, do manual dos códigos das leis de trânsito, do que significa cada uma daquelas plaquinhas, né? Aqueles que estão tirando agora, né, pode saber mais. Mas, queridos, se você fizer um teste agora, uma prova técnica, minha pergunta é, qual seria a sua nota de conhecimento das leis de trânsito? Talvez se eu olhar as multas do seu carro, talvez eu já consiga entender bem o seu conhecimento, né, das leis de trânsito. Quantas vezes não paramos em um local que não sabíamos que era proibido? Quantas vezes não fazemos um retorno que não sabíamos que era proibido? Queridos, nós infligimos a lei, mas isso não nos torna livres da penalidade dela. Não adianta você levar uma lei, uma multa de estacionar num local que era proibido e você não sabia, e você então escrever para o Detran e falar, mas eu não sabia. A sua multa vai ser retirada.
Não. Você continua sendo culpado. Quando nós lidamos com a lei de Deus, nós vamos fazer o mesmo processo. E talvez se nós fizéssemos aqui um quiz e fizéssemos o mesmo teste que eu propus a respeito das leis de trânsito com as leis de Deus, não sei se o resultado seria tão melhor. Porque muitas vezes nós não conhecemos a lei de Deus. Mas isso não nos torna inocentes. Isso não nos torna inocentes. É nossa responsabilidade conhecer a lei de Deus. Mas Deus, na sua graça, Ele ainda permite que a culpa seja perdoada. Até mesmo daqueles pecados que não foram intencionais. Deus nos perdoa. A expressão hebraica aqui no verso de número 15, quando ele diz assim, se alguém cometer ofensa, este ofender está relacionado a um aspecto de infidelidade. Deus, ele dá a sua lei ao povo para que o povo, então, obedecesse a sua lei. Ele faz um acordo pactual com o seu povo. Tanto que nós vamos ver na Escritura diversas vezes o relacionamento pactual de Deus sendo comparado ao relacionamento pactual do casamento. E Deus exige de nós 100% de fidelidade no relacionamento com Ele. E quando nós não somos fiéis ao Senhor, assim como diversas vezes a Bíblia vai relatar que o povo de Deus não foi fiel a Ele, Deus ele nos chama à consciência e nos chama ao arrependimento. Queridos, no relacionamento com Deus nós precisamos demonstrar fidelidade. Nós somos a noiva do Senhor. E ninguém entra num contrato de casamento com um acordo de 99% de fidelidade. Aqui eu acho que ninguém viu um casamento no qual o noivo, a noiva lá na frente diz um para o outro, diz assim, olha, serei fiel a você 99% do tempo. E se um ou outro disser isso, não sei se o outro entrará nesse acordo. Porque 1% de infidelidade é 100% dela. No relacionamento com Deus, nós somos chamados a vivermos em fidelidade. O texto ele vai dizer, verso de número 15, sobre oferta, sobre pecado involuntário nas coisas sagradas do Senhor. Aqui nós não temos uma descrição exata sobre o que são essas coisas sagradas. E assim como muitos comentaristas, eu entendo que aqui podem ser erros no processo sacrificial, no qual o ofertante ele vai ali cometer algum erro de não examinar muito bem o seu animal, ou de não fazer o processo sacrificial corretamente por alguma falha, algum erro, ou até mesmo sobre o sacerdote, que ao lidar com as coisas sagradas do Senhor, quebra uma das leis estabelecidas sobre como lidar com os objetos do templo, sobre como e quando ele deve comer a sua parte, o seu alimento, quando ele deve trocar o pão. Eram coisas sagradas ao Senhor. E quando ele quebra este acordo pactual, ele precisa então fazer um sacrifício. E é interessante quando nós olhamos para o verso de número 16.
E o verso de número 16 nos dá a base para entendermos um pouco essa ideia de objetos do tabernáculo e do templo, porque ele diz assim: olha, aquele que tirou então das coisas sagradas, ele vai precisar restituir. Ele vai precisar restituir. Mas não é só o restituir, ele continua culpado. E aqui, nas ofertas, nos sacrifícios da culpa, ele precisa dar algo a mais. E o texto diz que ele precisa dar ali 20% a mais, um quinto a mais, acrescentando, e ele vai dar ao sacerdote, e ao sacerdote quem vai avaliar o valor e qual é o preço a mais que ele deve dar. Final do verso 15 diz isso. Avaliação conforme em prata, segundo o peso padrão do santuário. Aqueles que acompanharam a série de Marcos, talvez vão se lembrar de quando o reverendo Mauro expôs lá a Jesus entrando no templo, expulsando os mercadores. Nós aprendemos ali que o templo ele tinha a sua própria moeda. Os sacerdotes então estabeleciam este valor. Eles não deveriam usurpar desse valor ou exceder este valor, como estava sendo feito nos dias de Jesus. Então, queridos, nós somos culpados quando nós violamos o relacionamento pactual com Deus. Nós somos culpados, e o texto vai nos dizer, a partir do verso de número 17, quando nós somos desobedientes. Quando desobedecemos a lei de Deus, o texto do verso 17 começa assim: se alguma pessoa pecar e fizer contra alguns dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e ainda que não tenha se dado conta disso, será culpada mesmo assim e levará a iniquidade sobre si. Queridos, quando a palavra de Deus orienta e diz, não faça isso, se nós fizermos, nós então estamos cometendo pecado. E mesmo que você não saiba que a palavra de Deus diz que aquilo era pecado, era proibido. Há uma prática comum, né? E eu chegamos na fase com a Ana Beatriz dos porquês. É uma fase interessante. E os porquês, eles vêm exatamente quando a ordem ela é clara e direta, né? Impressionante. Ana Beatriz, não faça isso. Mas por quê? Por que não pode? E esses dias em casa nós estávamos dando risada dela, porque nós fizemos exatamente este processo dela de proibirmos e falamos, Ana Beatriz, não pode fazer isso. E ela olhou e perguntou por quê. E eu disse para ela, porque o seu pai está mandando. E ela olhou para mim com uma cara debochada e disse assim, por que ele está mandando? E não adiantava falar nada, porque ela ia continuar. Por quê? Por quê? Por quê? E queridos, nós fazemos isso constantemente com Deus. Porque nós não queremos entender que somos culpados pela desobediência e nós tentamos justificar e negociar com Deus e falando assim, mas por que Deus? Mas, olha, tem essa variante aqui no processo que talvez me permita. E talvez eu não seja culpado. Nós tentamos argumentar e começamos a perguntar por que Deus? Por que isso está acontecendo? Por que eu tenho que fazer assim? Por que eu não posso fazer aquilo outro? E ao fazer isso eu me esqueço que Deus ele é perfeito. E que as suas regras são perfeitas. E que é melhor obedecer do que sacrificar.
E aqui pesa sobre nós a responsabilidade de conhecermos a palavra de Deus, de conhecermos a lei de Deus. Queridos, não é uma nem duas vezes que em aconselhamento eu olho para a pessoa e falo assim, mas a Bíblia fala que isso é pecado. Ah, talvez alguns se lembrem de alguns anos atrás, quando preguei em Mateus 6, e disse abertamente que ansiedade é pecado. Uau! Não é isso que nós ouvimos da porta para fora. E muitas vezes não é isso que nós ouvimos da porta para dentro. E nós nos esquecemos que Deus, Ele deixou claro que nós não deveríamos andar ansiosos. Deus deixou claro que nós não deveríamos temer. Deus deixou claro que nós deveríamos amá-lo acima de todas as coisas. Deus deixa claro que nós devemos buscar a sua justiça e o seu reino em primeiro lugar. Que nós devemos orar o tempo todo, orar sem cessar. Que nós devemos buscá-lo em oração e depositar sobre ele as nossas angústias. E queridos, assim nós poderíamos continuar as ordenanças do Senhor e que muitas vezes nós não nos atentamos a elas. E nós então queremos justificar a nossa culpa. E nós precisamos saber que nós somos culpados. Quando a lei de Deus então diz, como o nosso texto aqui vai apresentar, verso de número 18, verso de número 17 ainda, aquilo que o Senhor então disser que não se deve fazer, e ainda que não se tenha dado conta disso, a pessoa será culpada, mesmo assim, e levará a sua iniquidade. Queridos, a desobediência dos mandamentos do Senhor leva à culpa. E nós precisamos ter consciência da nossa culpa, para que nós possamos ter consciência da necessidade do nosso arrependimento. Então, somos culpados quando violamos o relacionamento pactual com Deus. Somos culpados quando desobedecemos a lei de Deus, mesmo que não tenhamos conhecimento total dela. E o texto, a partir do verso 1 do capítulo 6, vai dizer que nós somos culpados quando nós enganamos o próximo. Olha que interessante a construção que o Senhor faz aqui ao ensinar a Moisés, ao transmitir para Moisés como os sacrifícios pela culpa deveriam funcionar. Ele começa a falar nos dois primeiros exemplos que nós vimos no final do capítulo 5 sobre as ofensas contra o Senhor. Então, na infidelidade contra o Senhor, contra as coisas sagradas do Senhor, e no infringir a lei do Senhor. Mas aqui no capítulo 6, ele começa a nos mostrar o quão importante é o nosso relacionamento com o próximo e que nós somos também culpados quando nós agimos de má fé para com o próximo, quando nós lesamos o próximo. Lembrem-se, o sacrifício é importante para o desenvolvimento da vida de santidade daquele povo, porque o Senhor é santo, nós também devemos ser santos. E nós precisamos entender que o nosso relacionamento com o próximo, ele é importante para o nosso desenvolvimento de santidade também. E quando nós pecamos o nosso relacionamento com o próximo, nós somos culpados. Eu
capítulo 6, verso 2, ele vai começar dizendo: então, se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, negando ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou com penhor, ou se roubar, ou se tiver usado distorção para com o seu próximo, ou se, tendo achado um objeto perdido, negar com falso juramento que o achou, ou fizer alguma outra coisa de todas em que se costuma pecar. Será, pois, que tendo pecado e ficado culpado, essa pessoa então precisará restituir. Queridos, essa descrição feita aqui podem ser resumidas num relacionamento de trapaça, onde um acaba lesando o outro em alguma instância ou em algum momento, em alguma situação. Mas podemos ver aqui pecados claros no relacionamento contra o próximo, de mentir, de roubar, de oprimir, de pegar algo que não é seu, de desenvolver, então, cobiça. Nós somos culpados. Quer ver a culpa cair pesado sobre os ombros? Quem aqui não tem uma vasilha de outra pessoa em casa que você nunca devolveu? Quem aqui já não saiu com uma caneta? Procurem Reverendo Mauro depois. Quem aqui já não saiu com uma caneta que não era sua, mas que também não não voltou para devolver? Quem aqui não pegou um livro da igreja, anotou lá na biblioteca o seu nome, levou o livro para casa, às vezes nem anotou o nome, e até hoje não devolveu, nem com a ligação do presbítero Paulo? Ou o livro do pastor, ou o livro de outro irmão. Queridos, essas coisas nos parecem simples muitas vezes. Nos parecem corriqueiras, é normal, isso acontece. A outra pessoa nem deve estar dando falta mais, porque ela não cobrou, né? A culpa pesa sobre nós, porque nós estamos lesando o nosso irmão. A gravidade não nos isenta da culpa. Ser menos grave, ou ser algo corriqueiro que todo mundo faz, não nos torna inocentes. E esta é uma coisa simples. Lembro na minha infância que nós tínhamos na escola um lema bem comum: achado não é roubado, quem perdeu é descuidado. Eu já vi alguns chacoalhando a cabeça, né? Queridos, o texto está falando sobre isso. Deus proíbe exatamente isso, você achar algo que não é seu e se apropriar dele. E ao ser confrontado, dizer, não, eu não achei, ou eu não vi, ou eu não peguei. Queridos, muitas vezes nós tentamos ser zelosos no nosso relacionamento com Deus, obedecendo a lei, e muitas vezes isso nos leva a um legalismo tremendo, exagerado. E nós afrouxamos no relacionamento com o próximo. Nós ligamos o botãozinho do nosso alto senso de justiça e começamos a estabelecer as regras e os padrões que nós achamos que são justificáveis ou não, pecados ou não. Nós precisamos nos lembrar que a Escritura ela é clara em relação
ao nosso relacionamento com o próximo. Tanto que quando nós olhamos lá para o Novo Testamento, e olhamos lá para Coríntios, nós vemos Paulo instruindo a ceia. E ele vai falar que, olha, se você trouxer então sacrifício, mas se você tiver um problema com seu irmão, o que você tem que fazer? Deixa o seu sacrifício. E volta. Resolva o problema com seu irmão. E depois venha sacrificar. Queridos, o nosso relacionamento com o próximo é importante para o desenvolvimento da nossa santidade. E nós não podemos lesar o nosso irmão. Somos culpados. Talvez, se eu parasse aqui agora, fosse para a conclusão e encerrássemos o culto, sairíamos daqui com muita culpa, muita lei, e nos esqueceríamos da graça. Se você percebeu intencionalmente, eu pulei os últimos versos de cada uma das 3 sessões do texto. Eu fiz isso porque nós precisamos ter clareza para entendermos que nós somos culpados, mas que nós temos um Deus que provê o cancelamento da nossa culpa. E se você olhar lá para o final dos 3 parágrafos, olhar para o verso de número 16, olhar para o verso de número 18 e 19, e olhar lá para o verso de número 5 em diante, 4 em diante, até o verso de número 7, você vai ver Deus provendo para que nós, então, fiquemos livres da culpa. E aqui nós vemos que Deus, Ele requer de nós reconhecimento do pecado. Se você olhar o verso de número 16 e olhar o verso de número 19, você vai ver exatamente o Senhor falando, olha, agora você chega à consciência de que você é culpado, então você precisa reconhecer. Se você olhar o verso de número 4, ele vai dizer assim, será, pois, que tendo pecado e ficado culpado, essa pessoa restituirá aquilo que roubou ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que foi achado. E essa ideia do, então, tendo pecado, você então reconhece a sua culpa. E muitas vezes podemos perguntar, mas são pecados de ignorância, pastor. Como que eu vou perceber que eu pequei? Deus, Ele nos mostra na sua palavra, a sua lei, por isso eu preciso conhecê-lo. Por isso eu preciso conhecer os seus mandamentos, porque Ele usa a sua palavra para nos mostrar o pecado. Eu preciso desenvolver relacionamento real e profundo com o meu irmão, em disposição de me abrir para ele, de sondar o coração mutuamente, porque o meu irmão pode ser instrumento de Deus para me levar ao reconhecimento do pecado. E nós podemos reconhecer o nosso pecado, clamando ao Senhor constantemente que o seu Santo Espírito que habita em nós nos mostre o nosso pecado. Queridos, precisamos reconhecer. E o primeiro passo para recebermos o perdão de Deus é perceber que pecamos. E aqui não há relativismo sobre o que é pecado e o que não há pecado. O que é certo, o que é errado, porque nós estamos diante da verdade absoluta do Senhor.
Aquilo que define o que é certo e o que é errado. Não é o que você acha, o que você pensa, o que você estabelece. Não é o que a sua cultura norteia como certo e errado. Mas é o que a palavra de Deus diz, instrui e norteia. Queridos, nós não somos culpados só quando nós nos sentimos culpados. Nós somos culpados quando nós pecamos. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados na nossa confissão. Precisamos fazer aquele velho processo de dar nome aos bois. Mas ainda na estrutura sacrificial, nós vemos que o Senhor, ele exige restituição ao que foi lesado, seja a ele no relacionamento pactual, na quebra do relacionamento pactual, ou seja ao próximo. Lá no verso 16 ele diz assim: restituirá o que você tirou das coisas sagradas e acrescentará um quinto. Se você olha lá para o verso de número 4, que nós acabamos de ler, ele vai dizer: essa pessoa restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado. E o verso 5 diz assim: restituirá por inteiro, e a isso ainda acrescentará a quinta parte, entregará isso àquele a quem pertence no dia em que trouxer a oferta pela culpa. Querido, não adianta você se sentir culpado quanto a algo que você fez contra o outro ou contra o Senhor, se você não estiver pronto para fazer essa restituição. Deus, ele requer de nós restituição. Mas de forma definitiva. Deus, ele requer expiação pelos pecados. Se você olhar os 3 exemplos dados, você vai ver que os 3 tipos aqui de ofensa involuntária, contra o relacionamento pactual, contra os mandamentos ou contra o próximo, há necessidade de derramar sangue. Um cordeiro precisaria ser levado. Um cordeiro precisaria passar por aquele processo que nós já vimos lá no sacrifício do holocausto. Precisaria ser cortado, precisaria ser queimado. Sangue precisaria ser aspergido. E queridos, esse sistema sacrificial para a culpa aponta para aquilo que Cristo faz na cruz. A nossa culpa, ela só é sanada com o recebimento da expiação de Cristo. Deus requer isso. Na sua graça, Ele nos manda Cristo. Nós precisamos estar conscientes da nossa culpa. A nossa culpa precisa trazer tristeza. Para que nós possamos entender aquilo que Cristo fez e para que nós possamos entender que sem Cristo, sem a sua obra redentora, a nossa culpa só se acumula sobre nós. E nós não recebemos perdão. Para sermos perdoados e sermos livres da culpa, nós precisamos de Cristo. Nós lemos na nossa liturgia o texto de Coríntios. E lá Paulo diz assim: mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês foram entristecidos segundo Deus,
para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Queridos, nós precisamos entender aquilo que Cristo fez por nós. E nós precisamos viver uma vida de arrependimento. Lá eles faziam expiação. O animal precisaria ser levado. Hoje nós não precisamos mais disso. Cristo resolveu o problema da nossa culpa. Mas nós precisamos nos voltar a Ele. Nós precisamos nos lembrar da sua obra. E nós precisamos confiar na sua obra. E devemos viver sustentados pela sua obra. E este é um processo que é feito diariamente na vida do cristão. Não é algo que você faz apenas no momento da ceia, uma vez por mês. Isso é diário. E esse momento da ceia, nós precisamos então nos lembrar da nossa culpa. E nós precisamos nos lembrar que temos que viver o arrependimento. Nos lembrando da obra de Cristo, que nos dá livre acesso ao perdão de Deus. O que faremos? Primeira coisa, lembre-se disso, você é culpado. Você é culpado. Eu sou culpado. Não há um justo, nenhum sequer. Então, diante deste reconhecimento, reconheça que você é pecador. Reconheça os teus pecados, dê nome aos seus pecados. Ao falar com Deus, seja claro naquilo que você pecou, não seja generalista. Mas, pastor, eu tenho os meus pecados involuntários. O que eu faço? Eu não consegui dar nome para os meus pecados involuntários. Conheça a lei de Deus. E reconheça que você tem pecados involuntários e clame ao Senhor perdão por eles. Mas busque conhecer os seus pecados para que você possa viver o verdadeiro arrependimento, a verdadeira mudança de vida. Clame ao Senhor para que Ele dê entendimento ao seu coração, à sua mente, para que você possa reconhecer onde você tem falhado, onde você tem pecado. Para que você possa então viver mudança verdadeira e real. Seja pronto para buscar reconciliação com Deus e com o próximo. E aqui uma correção rápida, eu disse que Paulo tinha falado do ir reconciliar, mas não foi Paulo, foi Cristo que falou em Mateus capítulo 5. Tico e Teco funcionou ainda há tempo. Mateus capítulo 5, verso 23. Cristo ele vai instruir, ele vai dizer, olha, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Agora sim, Paulo fala que nós somos ministros da reconciliação. Queridos, nós somos chamados para vivermos em paz com Deus e com o próximo. E no que depender de nós,
nós devemos viver em paz. Isso nos leva a uma ação ativa de confissão de pecados também para o nosso próximo e de disposição de perdão mútuo. Assim como Paulo vai dizer lá aos Colossenses, como novas criaturas, devemos suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros, caso haja motivo de queixa um contra o outro. E por último, queridos, devemos descansar na expiação de Cristo. O único que poderá te livrar da culpa é Cristo. Você precisa descansar sabendo que, ao confessar o seu pecado a Ele, ao confessar a sua culpa a Ele, por meio do seu sangue derramado, Deus é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não descanse na força do seu braço. Não descanse na sua percepção de errado ou certo. Não descanse na sua capacidade. Mas descanse, sabendo que você pode buscar o perdão e que em Cristo você pode obter o perdão. Hoje nós estamos diante da mesa do Senhor, dia em que, como igreja, como povo do Senhor, nós declaramos essa verdade. E nós nos lembramos daquilo que Cristo fez por nós na cruz. E ao celebrarmos a ceia, nós declaramos o nosso descanso na sua obra, que é suficiente, que é eficaz e que não necessita de nenhum outro sacrifício ou complemento. Que a tua culpa te leve para Cristo. Que Cristo possa ser aquele que vá te perdoar do seu pecado e da sua culpa. Vamos nos colocar em pé e cantarmos juntos, nos lembrando da obra sacrificial de Cristo e do poder da sua cruz.
presbíteros para virem à frente, os irmãos podem se assentar. O seu presbítero Washington, vamos nos auxiliar.